Vocês se recordam de declarações como essa lá no início da pandemia, em março de 2020? Como a do ex-presidiário Lula. Depois que salvar o povo, a gente discute como salvar a economia. Ou a campanha publicitária do governo do estado de São Paulo: fique em casa, a economia a gente trabalha e recupera. Aquela famosa frase: fique em casa, a economia a gente vê depois. E acredite se quiser, o depois chegou. E não foi por falta de aviso do governo federal. Infelizmente, a fome está assustando o nosso país, o desemprego está em alta e muito por consequência das medidas de fechamento absurdas que já completaram um ano. Nós estamos nessa de sai e volta para lockdown e infelizmente mais de 80% nós ficamos em lockdown, nós ficamos com fechamento e o depois infelizmente chegou. A fome está assustando o nosso país e no vídeo de hoje eu quero te provar que, primeiro, o presidente Bolsonaro avisou que economia e saúde tinham que caminhar lado a lado, que a população ia sofrer com fome, ia sofrer com desemprego. E segundo, que a fome realmente está assustando o nosso país. Eu vou te provar com algumas pesquisas que realmente a fome está em alta. Infelizmente tem muita gente sem ter o que comer em casa e eu quero te mostrar isso no vídeo de hoje. Primeiro eu quero te mostrar um gráfico. Esse gráfico é lá de agosto de 2020. Essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos. Ela basicamente mostra que a tendência de terem pessoas passando fome nos próximos 10 anos ela vai aumentar e aumentar drasticamente, muito por conta das medidas restritivas totais, as medidas de lockdown. A segunda imagem que eu quero mostrar para vocês é uma pesquisa que saiu agora há pouco, do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, que foi realizado em 2.180 domicílios entre 5 e 24 de dezembro. E os números, infelizmente, assustam. Vamos aos números. Em números absolutos, no período abrangido pela pesquisa, 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos, ou seja, uma estabilidade em ter o que comer todo mês. Desses 43,4 milhões, 20,5% da população não contavam com alimentos em quantidade suficiente, em segurança alimentar moderada ou grave. E 19,1 milhões, 9% da população, 19 milhões é aproximadamente a população da região da cidade de São Paulo, não região metropolitana, mas da cidade de São Paulo. E 9% da população estavam passando fome, insegurança alimentar grave. O restante, que não está incluído até chegar no 116, é uma insegurança alimentar um pouco mais leve, mas ela também existe. Essa pesquisa mostra quão grave foi essas medidas restritivas. E depois tem uma conclusão nessa pesquisa, que é por consequência dessas medidas de saneamento, essas medidas de proteção, que os governadores tanto insistiram por quase um ano, mais de um ano, para falar a verdade. E o Brasil, infelizmente, é o único lugar no mundo onde os governadores não reconheceram que o lockdown não é solução, que a fome também mata, que o desemprego também mata. Não está suficiente para você? Vamos para mais uma. Desemprego no Brasil fica em 14,2% e atinge 14,3 milhões de pessoas. Felizmente, esses números estão dando uma melhorada nesses últimos meses aí, fevereiro e janeiro, essa pesquisa aí é do início de janeiro. Felizmente, esses números estão dando uma melhorada, a gente teve um saldo positivo em janeiro e em fevereiro, graças a programas do governo federal, isso tem que ficar muito claro. Os governadores não estão mexendo um pé, não estão mexendo nenhuma moeda para tentar colaborar, para tentar dar alguma oportunidade de auxílio, e o governo federal que se vire, né, para pagar auxílio emergencial, mesmo não tendo dinheiro em caixa, mesmo tendo enviado quase 800 bilhões para estados e municípios, além de já ter pagado o auxílio emergencial há quase 10 meses. Eu não sou contra o novo auxílio, porque eu sei que tem muita gente precisando, tem muita gente passando fome, mas eu acho que ele não seria necessário se você puder abrir as coisas com as medidas sanitárias, se você não restringir tanto, não adotar o lockdown não funciona e já foi provado por algumas pesquisas, uma inclusive realizada em 10 países. Agora eu quero partir para a segunda parte do vídeo, vamos partir para essa segunda parte, que é o seguinte: primeiro, chamam o presidente negacionista, só que o FMI e a OMS declararam em maio, abril do ano passado, que saúde e economia caminham lado a lado. Isso foi declarado numa nota conjunta. Agora eu quero trazer para vocês algumas frases que o presidente da República disse ao longo do período da pandemia que mostram que ele estava comprometido sim no combate ao desemprego, no combate à fome e que ele avisou. Eu acho que nunca fez tanto sentido aquela hashtag que as pessoas gostam muito de usar, principalmente nesse momento. Bolsonaro tem razão, e ele tinha razão, e os governadores não escutaram, e o STF deu poder, deu autonomia para governadores e prefeitos, para estados e municípios. Vamos para as frases do presidente, rapidamente. Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome, a fome mata, a fome mata. O Brasil está se tornando um país de pobres. O que eu falava lá atrás, que era esculachado, estão vendo a realidade agora aí?
para onde está indo o Brasil. Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Esse histórico de lockdown, de fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, é o caminho de quebrar o Brasil, disse o chefe do executivo. Essa declaração foi dada em meados do ano passado, mais ou menos maio, junho, julho, e ele voltou a dar essa declaração em março desse ano. Ele avisou, pessoal. Saúde e economia têm que caminhar lado a lado. Eu não estou aqui negligenciando as mortes por Covid-19, eu não estou aqui falando que elas são menos importantes. Só que desemprego e fome também matam. E são situações que assustam os brasileiros hoje. E assustam mais de 100 milhões de brasileiros, como a pesquisa já mostrou para vocês. Neste sábado, dia 16, o desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total. Esse sábado, dia 16, foi um sábado do mês de abril ou maio do ano passado. Mais uma vez o presidente tinha avisado que viria desemprego, viria fome, viria miséria com essas medidas de lockdown, com essas medidas de fechamento total. Vamos para mais uma frase. A fome também mata. O presidente já declarou isso algumas vezes publicamente. Isso não é só uma declaração dele, não. É uma declaração de todos aqueles que têm preocupação. Porque se você, eu, realmente tem uma condição um pouco melhor de ter o que comer hoje, mas tem gente que está passando fome. E a gente não pode esquecer dessas pessoas, não. Só que os governadores, eles insistem nos lockdowns. Aí eles recebem quase 300 bilhões, 200 bilhões, que é o caso do governador João Dória. Para onde foi parar esse dinheiro? Por que não podia destinar um pouco desse dinheiro para ajudar a população? Foi parar nos 8 milhões que você pagou para a TV Cultura, para fazer propaganda a favor do seu governo, lá no Manhattan Connection? É isso que não dá para entender. E agora a foto que me deixou mais raivoso, com muita raiva mesmo. Olha o que o João Dória fez hoje. Colocou um tanto de produto de cesta básica no pronunciamento do governo do estado de São Paulo e ficou do lado da foto. Engraçado, né, João Dória? Porque você teve uma campanha lá em março, abril do ano passado, 2020, falando que a economia a gente arrumava depois. Você negligenciou a fome e o desemprego, João Dória. Agora você quer ficar sorrindo com cesta básica? Cadê os 200 bilhões que foram enviados pelo governo federal ao estado de São Paulo? E eu faço essa mesma pergunta a todos os governadores desse país, a todos os prefeitos desse país. Por que não ajudar um pouco a população? A população está passando fome, a população está desempregada. E não é por culpa do presidente, porque o presidente da República avisou e não foi uma, não foi duas, não foi três. Foi muitas vezes, foi dezenas de vezes publicamente. A fome e o desemprego iriam e vão afetar muito o nosso país ainda, e não só o Brasil, como o mundo. Inclusive a ONU já deu declarações que muito provavelmente a fome matou mais em 2020 do que o coronavírus. Eu faço questão de reiterar aqui mais uma vez. Eu não estou negligenciando as mortes por coronavírus. Só que as pessoas, os governadores estão menosprezando a fome e o desemprego. E eles também matam, eles também afetam uma população. E infelizmente o Brasil está caminhando para a miséria com essas medidas de lockdown absurdo. Mas é engraçado, aí a mídia não se pronuncia, a mídia chama de negacionista o presidente Bolsonaro, que avisou isso há muito tempo atrás. Isso está sendo avisado desde que começou essas medidas de lockdown no Brasil há mais de um ano. Só que negacionista é ele que sempre defendeu essa luta, esse caminho lado a lado, saúde e economia. Não é o governador que o dinheiro sumiu por acaso, que fica sorrindo de maneira hipócrita do lado de alimento, que se negou a ajudar a população. É isso que não dá para entender. É uma hipocrisia danada que deixa as pessoas com raiva. Eu realmente fico raivoso, fico furioso com esse tipo de situação, porque a mídia vai colocar uma manchete amanhã, o Bolsonaro é negacionista, o Bolsonaro não quer escutar os especialistas. A OMS e o FMI soltaram nota conjunta, saúde e economia caminham lado a lado e o presidente avisou. Isso tem que ficar muito claro. E a gente não aguenta, nós brasileiros não aguentamos mais hipocrisia, nós exigimos trabalho. E é como vem sido dito por milhares de brasileiros todos os dias. Trabalho essencial é aquele que garante o pão de cada dia, é aquele que garante um alimento na mesa para o filho poder comer, para a família poder comer. Então é revoltante, é absurdo o que está acontecendo. E o que nós podemos fazer? Primeiro, cobrar dos governadores para que parem com esses absurdos. E nós vamos cobrar como? Em 2022, porque eles não estão querendo escutar a população agora, eles vão ver nas urnas a resposta para os absurdos que eles estão fazendo. E segundo, agora eu vou falar com um tom um pouco mais moderado com vocês, está tendo algumas campanhas de arrecadação para a cesta básica, tem muita gente que realmente está passando dificuldade. Então, se você vê alguma campanha, se você tiver como ajudar, se você tiver condição de ajudar, tem muita gente passando dificuldade, nós entendemos, ajude. Tem muita gente em dificuldade mesmo. E para piorar, estão proibindo agora até distribuir alimento para morador de rua, como infelizmente vai fazendo o prefeito em Curitiba.
Então, se puder, ajuda. Realmente está muito complicada a situação. Eu estou tentando organizar uma campanha aqui de arrecadação de cestas básicas em Belo Horizonte. Isso é um projeto aí para a semana que vem, eu estou organizando com alguns amigos. Mas tenta ajudar. Se os governadores e os prefeitos não estão interessados, tenta ajudar. O Supremo, infelizmente, deu autonomia para estados e municípios. E o presidente fica de mãos vazias, distribuindo dinheiro para os estados. Só que os estados são incompetentes e não conseguem colocar esse dinheiro para realmente combater a Covid, combater o desemprego e combater a fome. Aí o governo tem que fazer manobras para pagar o auxílio emergencial porque o dinheiro acabou. Sem capital de giro, sem economia rodando, o dinheiro vai acabar. Nós estamos tendo que usar as reservas, nós estamos aumentando nossa dívida. Só que o presidente avisou desde o início. A fome mata, o desemprego mata e saúde e economia têm que caminhar lado a lado porque um depende do outro, eles não são independentes. Esse é o meu recado final, espero que você tenha gostado do vídeo, se sim, me ajude compartilhando. É muito importante que milhões de brasileiros tenham acesso a essa informação. Brigadão, uma boa semana aí para todo mundo e desculpem pelo tom utilizado nesse vídeo, é que realmente é triste e me deixa com raiva, me deixa furioso essas atitudes de governadores e prefeitos que a todo instante querem acusar o presidente, mas na verdade eles que tomam atitudes negacionistas, já que o termo está em moda no momento. Forte abraço aí e mais uma vez uma boa semana para todo mundo.